No vídeo passado, falamos sobre o retorno de Yuji Itadori e a aparição do novo portador dos Seis Olhos. E agora chegou a hora de falarmos sobre o retorno de Megumi Fushiguro e até mesmo de Nobara Kugisaki na sequência de Jujutsu Kaisen módulo. Megumi demonstrou um potencial tão grande que nem o próprio Sukuna foi capaz de explorar por completo. E eu tô falando da expansão de domínio do Jardim das Sombras Quimera e um novo Shikigami capaz de superar até mesmo o General Divino Mahoraga. Vale lembrar que nos rascunhos iniciais, Megumi seria o verdadeiro protagonista da série antes do Yuta e antes do Itadori. Então o autor certamente tem algo especial guardado para ele e por isso eu já adianto que do trio principal, Megumi é aquele que mais tem chances de voltar a aparecer. É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje, não antes de você amaldiçoar o botão do like e o botão de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e ajudar o canal na nossa nova meta do primeiro 1.000.000 de inscritos. É isso mesmo, galera. Alcançamos a nossa marca dos 900 mil e eu só tenho a agradecer a cada um de vocês, principalmente pelo tanto que Jujutsu contribuiu para o crescimento desse canal. Então, tendo deixado o dedo do Sukuna no like, vamos para mais um vídeo amaldiçoado desse canal. Vamos lá! No vídeo passado, falamos sobre a possibilidade do retorno de Yuji Itadori e um dos argumentos usados naquele vídeo serve perfeitamente para falarmos do Megumi e da Nobara também. De forma resumida, o primeiro ponto a favor dessa ideia é que, diferente de Yuto Kotsu e Maki Zenin, que tiveram suas mortes confirmadas, o mesmo não aconteceu com Itadori, Megumi e Nobara. Tivemos uma imagem de todos os 5 estudantes junto de Satoru Gojo, onde todos eles aparecem de costas. A leitura da imagem até pode ser interpretada como se todos eles já estivessem mortos. Afinal, a gente vê todos eles de costas como se todos eles estivessem caminhando para o pós-vida. Porém, até segunda ordem, apenas Yuta e Maki Zenin foram confirmados. E o Gojo, né, que também aparece na imagem, a gente sabe que ele morreu. Na verdade, é muito mais provável que o trio de protagonistas, Itadori, Megumi e Nobara, estejam vivos, porque se eles estivessem mortos, faria muito mais sentido o mangá ter deixado isso claro desde o começo, assim como ele fez com Yuta e a Maki já no capítulo 1. Então essa dúvida sobre eles estarem vivos ou não serve justamente para que o autor possa trazer qualquer um deles de volta no momento em que ele quiser, no momento em que for mais conveniente para o roteiro. Inclusive, vale observar que o motivo do Yuta e a Maki terem morrido serve especificamente a um único propósito, para que os seus dois netos, Tsurugi e Yuka, sigam os passos dos seus avós e honrem o legado deles. Tendo isso em mente, não existe um motivo como esse para que o trio original esteja morto. Não existe descendente do Itadori, Nobara ou Megumi citado na obra para honrar o legado deles. Então, mais um motivo para que todos eles ainda estejam vivos, pelo menos até segunda ordem. Já o segundo argumento que sustenta a ideia de que Megumi Fushiguro continua vivo em Jujutsu é o seu histórico suicida. Por incrível que pareça, né? Vocês vão entender. Desde o começo da obra, Megumi sempre mostrou uma tendência suicida, disposto a sacrificar a própria vida se fosse necessário. Ele sempre esteve pronto para usar o Mahoraga, o Shikigami mais poderoso da técnica das 10 sombras, mesmo que isso significasse a sua morte imediata. Mas isso não era necessariamente uma qualidade do Megumi. Vocês têm noção de quantas vezes o Megumi tentou se matar invocando o Mahoraga? Esse padrão apareceu desde o capítulo 1 do mangá, quando Megumi tentou invocar o Mahoraga contra o Sukuna com a força de um único dedo. Depois, ele tentou invocar o Mahoraga contra aquela maldição de grau especial ainda na primeira temporada, até que ele finalmente invocou o Mahoraga contra o Random do Haruta na segunda temporada. E isso que eu tô sendo bem conservador, porque tiveram outras cenas em que ele também pareceu, ou no mínimo sugeriu, que ia invocar o Mahoraga também. O próprio Satoru Gojo chamou a atenção do Megumi para essa tendência autodestrutiva, observando que Megumi não se importava em morrer se isso garantisse a vitória. Algo que sempre levantou dúvidas sobre o real valor que ele dava à própria vida. E tudo isso só piorou quando Sukuna tomou posse do corpo do Megumi, quando a situação atingiu o ponto mais crítico da série. Megumi perdeu completamente o controle, sendo forçado a assistir enquanto Sukuna usava sua força para matar a Tsumiki, a irmã que ele queria proteger. O objetivo do Megumi era salvar a vida da sua irmã e agora ela não existia mais. Esse foi o golpe final que destruiu a vontade
do Megumi de continuar vivendo, deixando cada vez mais suscetível à possessão do Sukuna. E a coisa só piorou quando Sukuna usou o corpo do Megumi para enfrentar Satoru Gojo. Durante a luta, Megumi levou uma sequência de vazios ilimitados que o Sukuna havia redirecionado a ele, algo que inclusive gerou uma série de dúvidas sobre como o Megumi não teve o cérebro completamente derretido. A resposta para isso, só a título de curiosidade, é que o corpo físico do Megumi estava sendo usado pelo Sukuna e o Sukuna redirecionou a técnica para a alma do Megumi. Então, como o Megumi não tinha um corpo físico naquele momento, sendo ele apenas uma alma vagando dentro do Sukuna, não tinha como ele sentir os efeitos físicos do vazio ilimitado. É como se a expansão de domínio do Gojo tivesse sido completamente contornada e anulada. De qualquer forma, Sukuna usou o corpo do Megumi para matar Satoru Gojo, uma das pessoas mais queridas pelo Megumi, e enterrando ainda mais as esperanças de vitória dos feiticeiros. Depois daquilo, não havia qualquer possibilidade do Megumi desejar continuar vivendo. Pelo menos não até que Yuji Itadori aparecesse para salvá-lo. Durante o fim da batalha, foi graças ao Itadori que Megumi voltou a sentir uma vontade de viver. Apesar da participação do Megumi nessa reta final da batalha ter sido muito discreta, ele ainda assim conseguiu ajudar os feiticeiros, prendendo a perna do Sukuna nas sombras, permitindo com que Itadori finalmente desse o golpe final. E depois de toda a batalha, pudemos ver Megumi junto de Itadori e Nobara demonstrando que ainda tinha uma vontade de viver, mesmo depois de tudo que havia acontecido. E por que eu fiz toda essa recapitulação? Para vocês verem que o Megumi saiu de alguém que queria desperdiçar a própria vida na primeira oportunidade que visse pela frente e se tornou alguém que passou a valorizar a própria vida até nos mínimos detalhes. Então, ver o Megumi com seus 80 e poucos anos de idade seria a forma perfeita de reforçar esse desenvolvimento do personagem e provar que ele continua valorizando a própria vida até hoje. Seria uma forma dele provar que mesmo depois de 68 anos, ele continua desejando estar vivo e conseguindo permanecer vivo. Por isso eu digo que do trio principal, o Megumi é o que mais faria sentido aparecer na sequência de Jujutsu Kaisen Módulo. E vocês acham que parou por aí? Agora eu vou para o meu terceiro argumento. Pera aí, deixa eu até completar. Meu terceiro argumento. E esse sim vai deixar todo mundo hypado com a possibilidade de ver o Megumi em ação mais uma vez. Ryomen Sukuna não explorou todo o potencial do Megumi. O primeiro ponto é que a expansão de domínio do Megumi, o Jardim das Sombras Quimera, é muito mais poderoso do que você pensa. Para quem não tá lembrado, uma das maiores dificuldades do Megumi como feiticeiro era conseguir executar a sua expansão de domínio. O Megumi tinha dificuldade de conseguir erguer e fechar a barreira do seu domínio. Então qual foi a solução que ele encontrou na primeira vez em que ele expande um domínio na série contra aquela maldição de grau especial? Ele utiliza as paredes daquele lugar para conseguir sustentar a sua barreira. Ele envolve aquelas paredes com energia amaldiçoada porque ele não conseguia fazer isso sozinho. Novamente, durante o jogo do abate, Megumi corre em direção a um ginásio com a intenção de usar a mesma estratégia, se aproveitar de um local fechado para conseguir erguer a sua barreira e executar a sua expansão de domínio. Porém, dessa segunda vez, a expansão do Megumi tinha algo de diferente. Agora havia um totem gigante no centro do seu domínio. Coincidentemente ou não, um totem semelhante a esse só apareceu em mais duas expansões de domínio na história: o Santuário Malevolente do Sukuna e a Profusão Uterina do Kenjaku, justamente os dois feiticeiros mais experientes e uns dos mais poderosos do verso de Jujutsu. E além dessas duas expansões possuírem um totem no centro delas, as duas possuem outra característica muito peculiar em comum: ambas não possuem barreiras. Para quem não lembra, expansões de domínio normais são caracterizadas por terem uma barreira e terem o seu efeito limitado a todo indivíduo que esteja dentro dessa barreira. Porém, expansões de domínio sem barreiras são consideradas extremamente raras. Esse tipo de expansão exige um nível de refinamento e experiência gigantesco que só feiticeiros milenares como Sukuna e Kenjaku foram capazes de fazer. Nem mesmo Satoru Gojo, com o talento natural que ele possuía, chegou a alcançar um nível de refinamento como esse.
E a vantagem de possuir uma expansão de domínio sem barreiras é que a área de alcance da técnica tende a ser muito maior do que as outras. Basta a gente lembrar do efeito devastador do Santuário Malevolente do Sukuna. E adivinhem quem mais demonstrou um talento capaz de possuir uma expansão de domínio como essa? Megumi Fushiguro. A expansão do Megumi foi a única na série que passou a manifestar um totem no centro dela, assim como as expansões do Sukuna e do Kenjaku. Então esse totem parece servir justamente como pilar central para que esse tipo de expansão possa existir. Então o fato do Megumi sempre ter tido dificuldade de erguer uma barreira que fechasse a sua expansão de domínio começa a fazer todo sentido. O Megumi estava indo contra a natureza da sua própria técnica, tentando fechar a barreira do seu domínio, quando na verdade a sua expansão sempre teve a natureza de ser um domínio aberto, possuindo um alcance muito maior do que o normal. Tendo entendido o potencial absurdo do Jardim das Sombras Quimera, a pergunta que fica é: por que diabos então o Sukuna não explorou essa técnica? Talvez o Sukuna não tenha sentido necessidade ou ele preferiu optar pela própria expansão de domínio, o Santuário Malevolente, já que ele tem uma familiaridade maior com a própria técnica. Mas independentemente da resposta, o fato do Sukuna nunca ter usado o potencial dessa técnica ao máximo abre margem para que o Megumi ainda possa usá-lo agora, principalmente depois de 68 anos de refinamento dos próprios poderes. Mas e quanto ao General Divino Mahoraga? Para quem não tá lembrado, Mahoraga chegou a ser destruído pelo Gojo naquele vazio roxo colossal que ele usa no clímax da batalha contra o Sukuna. E como sabemos, quando o Shikigami é destruído, ele nunca mais poderá ser invocado por aquele usuário, salvo exceções que não vêm aqui ao caso. Então isso significa que o Megumi nunca mais vai poder invocar o Mahoraga? Sim, mas isso não necessariamente é um problema. A regra da técnica das 10 sombras também define que quando um Shikigami é destruído, a sua essência é herdada por outro Shikigami do arsenal do usuário. Isso significa que a essência do Mahoraga, com todas as suas características de adaptação, continua acessível para o Megumi. E aqui vocês vão, óbvio, me perguntar, mas qual a desvantagem então de ter o Shikigami destruído se o poder renasce em outro Shikigami? É muito roubado esse poder. Primeiro, sim, é para ser um poder roubado mesmo. Segundo, que a desvantagem é a perda da versatilidade. O usuário deixa de ter a capacidade de invocar Shikigami separadamente e explorar diferentes combinações em batalha. E mais, outra característica da técnica das 10 sombras é a capacidade de fundir os Shikigamis arbitrariamente. Vimos Sukuna criar o Shikigami Agito, que continha a essência de vários Shikigamis ao mesmo tempo. Porém, um feito nunca antes demonstrado por um usuário dessa técnica, e aqui vem o momento da pedrada, é uma fusão completa de todos os 10 Shikigamis da técnica das 10 sombras. Por mais que pareça contraintuitivo, o Sukuna nunca chegou a fundir todos os Shikigamis numa única criatura. Talvez para não perder a versatilidade de poder invocar mais de um Shikigami ao mesmo tempo, mas de qualquer forma, isso mais uma vez abre margem para que o Megumi venha a demonstrar esse feito agora. Na verdade, tanto a expansão de domínio completa do Jardim das Sombras Quimera e a fusão de todos os 10 Shikigamis, incluindo a essência do Mahoraga, eram coisas que eu gostaria de ter visto o Megumi usar contra o próprio Sukuna depois que ele fosse libertado pelo Itadori. Essa seria uma ótima forma de mostrar como o Sukuna, mesmo sem querer, acabou fortalecendo o poder e as técnicas do Megumi ao utilizar o corpo do garoto, e agora se virando contra o próprio Sukuna. Nesse caso, mesmo que o Megumi só tivesse ficado mais forte por causa do Sukuna, esse não teria sido um poder que veio de graça para o Megumi, porque a gente viu o quanto o garoto sofreu nas mãos do Sukuna. Infelizmente, o potencial que o Megumi poderia explorar contra o Sukuna não aconteceu, mas isso abre margem para que ele venha mostrar essa evolução agora na sequência de Jujutsu Kaisen Módulo. Agora, e quanto à nossa querida Nobara Kugisaki? Faz sentido que ela apareça na história ainda? Olha, sinceramente, eu até poderia fazer um vídeo dedicado só pra ela, mas eu acho que a gente pode resumir essa parte. Particularmente, do trio principal, eu acho que a Nobara é a que menos tem chance de aparecer. Primeiro porque a personagem já foi super mal trabalhada na história original, o retorno dela, apesar de impactante, pareceu muito forçado e não teve qualquer mínimo desenvolvimento. E segundo porque a Nobara já teve o plot dela voltando para a história. Então eu acho muito difícil que
que o autor decida repetir isso agora, fazendo ela voltar de novo. No final do mangá, a Nobara recebe uma carta da mãe e a família dela até aparece na história, tanto a mãe quanto a avó, que eu tinha muita expectativa que fosse explorada, principalmente porque a velha definitivamente não era uma feiticeira qualquer. Ela tinha sim uma influência considerável na sociedade Jujutsu. Então talvez essa aparição possa servir como argumento para que a Nobara ainda tenha mais o que ser explorado nesse novo mangá, mas eu acho muito difícil que isso venha a acontecer. Em nível de probabilidade do trio principal aparecer, a Nobara é a menos provável, o Itadori é o segundo mais provável e o Megumi, por incrível que pareça, é o mais provável de todos. Vale lembrar que nos rascunhos iniciais, o Megumi seria o verdadeiro protagonista da série antes do Yuta e antes do Itadori. Então talvez o autor ainda tenha algo guardado de especial para ele. Se você ficou até o final e curtiu esse vídeo, não esquece novamente de deixar o seu like, conferir a sua inscrição no canal com o sininho ativado para não perder os próximos vídeos, e caso você tenha perdido os últimos vídeos comentando Jujutsu Kaisen Módulo, é só clicar nos vídeos que vão aparecer na tela agora para você. Até a próxima, tchau!